Brasileiro depois dessa rodada, lembrando que ainda não terminou, viu, professor? Sim. Amanhã tem Bahia contra o Cruzeiro, eles fecham a rodada às 8 horas da noite, mas a gente consegue ver nessa primeira parte da tabela o Flamengo com 50 pontos, Palmeiras 46, Cruzeiro vem terceiro com 44 e o Mirassol fecha o G4 com 38. O Mirassol só cai desse G4 se o Bahia vencer o Cruzeiro. Exatamente, então essa última rodada, esse último jogo dessa rodada, nessa segunda-feira vai fazer a diferença. Vamos para a segunda parte da tabela, para a gente mostrar como ficou, né? E como ficou a situação também aí do Vasco e Ceará. O Ceará em 11º com 27 pontos, então empatar fora de casa da forma que foi. Teve aquele gostinho de vitória, né? Internacional vem em seguida com 27 pontos também. Internacional que foi goleado pelo Palmeiras no Allianz Parque. Galo com 25, Grêmio 25 também. Aí o Vasco, 23 pontos, então tá aí, professor, o Vasco fica a 1 ponto do Z4. O vascaíno olha isso e fala, puxa, poderia estar bem melhor, né? Com esses 2 pontinhos que ele contava no papo antes do fim da partida. Principalmente se a gente considerar que o Vasco tem menos jogos em relação ao Vitória, né? O Vasco é um dos 22. Bem doído mesmo, esses 2 pontinhos perdidos. Aí, né? E o Sport lanterna com 11 pontos e o líder, né, da competição até o momento é o Flamengo. Flamengo que jogou no Alfredo Jaconi, o Flamengo que quebrou um tabu ao vencer o Juventude por 2-0. A Mariana Becker esteve no jogo e traz todas as informações. Olá, amigos do Sport Center. O Flamengo fez o que precisava para quebrar o tabu de 28 anos e vencer o Juventude por 2-0 aqui no estádio Alfredo Jaconi. Juventude que era aí o adversário mais antigo e em que o Flamengo não vencia como visitante, conseguiu então quebrar esse tabu. Juventude até começou pressionando mais, mas em seguida o Flamengo assumiu o domínio do jogo. Na primeira finalização certa no gol, o Flamengo balançou as redes. Aos 31 minutos, Saúl colocou na cabeça do Arrascaeta para ele abrir o placar. Na segunda etapa, Danilo colocou Luiz Araújo na cara do gol, mas o camisa 7 acabou chutando em cima do Jandrei. O Arrascaeta ainda teve oportunidade de falta, mas acabou acertando a trave. E aí, já no final do jogo, Emerson Royal de cabeça marcou o segundo do Flamengo. Vamos ouvir os personagens da partida. Eu, como torcedor, vi o Flamengo sofrer muito aqui na minha infância, tá? E isso foi falado bastante porque realmente era um jogo que tinha esse contexto histórico e a gente queria muito mudar isso, né? A gente sabia que era um jogo difícil, mas a gente veio para ganhar. E mais feliz ainda com o gol, por ter saído meu primeiro gol aqui. Então, agora seguir forte aí durante o campeonato para a gente poder continuar vencendo. Quando eu vi os treinos que eles fizeram durante a data FIFA, me deu muito o que pensar, né? Porque jogadores que já estão numa temporada aí com 9 meses, ninguém alega cansaço, todos querem treinar. Falei para eles que esse grupo, quando você vê isso no treinamento, cada vez que as pessoas contagiam, é um grupo que quer fazer história. Quando ligam outros clubes interessados, isso me deixa, não posso mentir, me deixa feliz, porque eu vejo que existe um reconhecimento no nosso trabalho e no que está sendo feito no dia a dia, né? Mas não é o momento. Não era o momento. Com a vitória, o Flamengo chega aos 50 pontos, continua como líder da Série A do Campeonato Brasileiro e tem na próxima rodada o clássico contra o Vasco. Mas antes disso, no meio de semana, tem um compromisso importante pela Libertadores da América, enfrenta o Estudiantes. Já o Juventude continua. Na próxima rodada, enfrenta o Mirassol. Tá, então, a tela. 28 anos depois, o Flamengo contra o Juventude no Alfredo Jaconi. Só para conhecimento, o Flamengo não vencia desde outubro de 1997. Tá aí, ó, 3 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. 28 anos depois, hein, professor? Eu vou dizer que eu não posso falar que é difícil jogar lá, porque eu não jogo. Mas cobrir jogo lá é difícil. Eu estive em Juventude e Corinthians, um baita de um frio. E tá aí os
melhores momentos dessa partida. Vitória importante para se manter como líder isolado na competição, professor? Muito importante, não só pelo aspecto histórico, né, que o Danilo destacou, e ele sofreu muito na infância porque ele é dos mais velhos, né? Os mais novos, o Pedro, por exemplo, estava nascendo em 97. Então era muito tempo. Acho que isso é amenizado também pelo fato que o Juventude não é propriamente um habitué de todo ano do Campeonato Brasileiro, mas está aí, a gente viu, era um número de partidas significativo. E para o jogo de hoje, o Flamengo venceu no melhor estilo Flamengo. Na individualidade, mas dentro de um coletivo que não se desesperou, para um jogo que se mostrava difícil até essa altura, porque o Juventude se defendia muito bem. Pouco fez do ponto de vista ofensivo. Mas nesses jogos enroscados, Lili, o Arrascaeta tem sido a chave mestra do Flamengo, né? Já fez isso contra o Grêmio. O time não sai com a vitória naquele dia por essas circunstâncias do futebol, de aparecer um daqueles pênaltis de mão na bola e bola na mão de um adversário que pouco atacou. Mas hoje o Flamengo foi muito eficiente como equipe. É uma equipe que não se entrega, que não se desmotiva. É uma equipe que ataca, junta e defende em bloco quando necessário. Uma equipe muito consciente do que está fazendo e que tem individualidades fundamentais, né? O Arrascaeta é uma dessas individualidades. Acho que hoje também vale a gente destacar a presença de quem deu as assistências, o Carrascal no segundo gol. Foi muito importante também. Então o Flamengo é a união dessa coisa do individual e do coletivo que potencializa individualidades. Tem gente que chegou outro dia, o Saul foi outro importante na assistência do primeiro gol, parece que está jogando aí há 10 anos. O Flamengo apresenta um nível de jogo e números nesse campeonato, mais uma vez não sofreu gols, é muito difícil fazer gol no Flamengo. Então tem um saldo de gols muito grande para um campeonato disputado como esse, toma poucos gols, faz um número suficiente de gols por partida, caminha a passos largos, pelo menos para uma briga muito direta com o Palmeiras, né? Que a gente olhando a classificação, o Palmeiras por pontos perdidos está 1 ponto só atrás, ainda há o confronto entre eles. Tenho a impressão de que essa carruagem vai tomar esse rumo para o resto do campeonato. O Cruzeiro correndo mais por fora. E importante, né? Porque o Palmeiras acaba goleando o Internacional em casa, então cola ainda mais no Flamengo. E amanhã o Cruzeiro entra em campo contra o Bahia. Por mais que vença, né? Também não consegue alcançar o líder Flamengo. E tem briga por artilharia também. Caio Jorge agora está a 2 do Arrasca, que guardou dele hoje. Está muito interessante essa, não diria reta final, mas essa reta que começa a ser a decisiva do brasileiro do ponto de vista de títulos, né? De título, no caso. O Cruzeiro, por exemplo, agora será o mais descansado deles. Ele vai jogar vendo Palmeiras e Flamengo com suas atenções divididas em Libertadores. Mas eu acho que para o Cruzeiro é mais difícil, Lili, porque o campeão desse ano ele vai ter que contar com 2 coisas, com seu nível de excelência e com algum tipo de queda em relação a um adversário, no caso de Palmeiras ou Flamengo, ou de 2 que é aí que o Cruzeiro perde um pouco de terreno. Mas está uma briga muito interessante na parte de cima da tabela. Juventude e Flamengo, importante organizar essa ordem aí, porque a gente vai chamar a atenção para a primeira vitória do Flamengo no Alfredo Jaconi nesse formato do Brasileirão, né, de pontos corridos. A última vez tinha sido quase há 28 anos, em 1997. Para fazer frente ao Flamengo, fazer frente ao Palmeiras, ao Cruzeiro, fica realmente muito difícil. O Internacional não conseguiu isso. Nem ao Flamengo, pro Internacional perdeu uma sequência pro Flamengo. Então isso é até um pouco cruel. Agora foi enfrentar o Palmeiras também, então assim... Isso é até um pouco cruel, porque se a gente pegar os últimos 5 jogos do Internacional, na verdade teve uma vitória contra o Fortaleza, mas num recorte de 5 jogos, o Internacional pega os 3 primeiros colocados em sequência no Campeonato Brasileiro. Não vamos jogar, o Cris falou, não vamos jogar sempre contra o Flamengo, a não ser que você seja o Internacional, que aí você vai jogar sempre. Você vai pegar uma sequência de 3, hein? E perdeu as 3, 2 pela Libertadores e 1 pelo Brasileiro. Aí perde pro Cruzeiro e passa aquela vergonha, que aquilo foi uma vergonha, né? Contra o Palmeiras, mas era uma sequência difícil. Imaginar 3 derrotas, eu acho ok.
O Flamengo controlou o jogo, né, amigo? Sim, em nenhum momento... Olha a escalação. O Flamengo era muito melhor, gente. A escalação, mas não controlar foi... o jogo com esse time... Vai controlar como? Mas eu tô com a Mari, porque não foi aquele abafa que a gente viu no primeiro turno, né? Aquele mérito do Juventude, né? Mérito do Juventude. O Flamengo controlou, ficou com a bola, entre aspas, venceu quando quis, mas não foi aquela coisa de, meu Deus, foi 2-0, mas era para ter sido 6, 7. Não, foi um jogo de controle, mas o Juventude foi muito mais organizado do que no primeiro confronto. A escalação do Flamengo começou com Rossi, Emerson Royal, Danilo de zagueiro, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Alguém ainda, assim, alguém precisa me convencer que o Ayrton Lucas joga mais que o Vinha, mas tudo bem. Essa é a único ponto aí nesse time. Também vou falar de individualidade, mas vai lá. Saul, Alan, e aí do meio pra frente é Luiz Araújo, Arrascaeta, Samuel Lino e Pedro. Opa. Tá? E aí, se você precisar substituir, as substituições foram tranquilas. Entrou Everton, entrou Carrascal, entrou Plata, né? Só isso. E a gente tem que lembrar que nesse meio-campo do Flamengo, Pulgar segue lesionado, Jorginho estava com dores, não jogou. Isso. E aí você tem uma dupla com o Alan e que melhorou, né? Não é mais aquele jogador que causava arrepios no torcedor rubro-negro no começo, né, da passagem dele. Agora é um jogador mais regular. E o Saul, que fez uma jornada impressionante para estar em campo, né? Filho nasceu, deu assistência, fez post, né, e tudo mais. Mais de 15 mil torcedores ontem do Juventude vendo esse jogo. Corroborando o que falávamos aqui, a partida termina e os torcedores aplaudem. Que eu acho que todo mundo entendeu conseguiu jogar contra o Flamengo. E também não é contra o Flamengo o campeonato do Juventude. Mas assim, só para dizer que o Flamengo poupou, semana de Libertadores, mas não poupou, tirou o time inteiro. Entendeu? Então, eu ia chegar aí nas individualidades. Tira uma pecinha aqui e outra. Tem um outro detalhe também. Quando a gente fala do Flamengo poupando alguns jogadores e do Palmeiras poupando alguns jogadores, a gente está falando de elencos de exceção, em que os técnicos podem olhar e falar, eu vou tirar essa peça daqui... E ninguém vai nem sentir. Ninguém vai... Nem doeu. Vão ficar até na dúvida se, na verdade, o que entrou era o reserva ou era o titular. Então, é bem diferente dos outros elencos. Talvez o Ayrton Lucas seja uma estratégia. Vou trocar... E o pessoal vai ver que meus reservas às vezes são até melhores. Não, o Flamengo tem 3 dessa posição, o Flamengo tem 3. Um já está machucado. Mas então, temos 2 aí, falamos de 2 aí à disposição, né? Só para completar, porque eu falava de individualidades, aí aquele passe do Saul pro Arrascaeta. Quem é que tem isso, né? Bom, quem é que tem Felipe Luiz também, hein, minha gente? Deu mais um check, falamos de check lá no Botafogo do David Ancelotti. O Flamengo... O Fenerbahçe tentou, né? Então, sobre isso. Né? O Flamengo, nesse formato, com o Brasileirão nesse formato de pontos corridos, não tinha vencido lá no Alfredo Jaconi, ainda o Felipe Luiz conseguiu isso. E ele revelou que recusou uma proposta exatamente do Fenerbahçe da Turquia. Vamos ver. Bom, primeiro, que quando ligam outros clubes interessados, isso me deixa... Não posso mentir, me deixa feliz, porque vejo que existe um reconhecimento no nosso trabalho e no que está sendo feito no dia a dia, né? Mas não é o momento, não era o momento. Eu sei o meu objetivo, tenho claríssimo, tenho traçado tudo o que eu quero para minha vida, para minha carreira, e não era o momento. E também, obviamente, que eu tenho um compromisso com esses jogadores, com o clube, e eu pretendo honrá-lo. Muito bem. E a pergunta de $1 milhão, qual é esse compromisso? Não, é uma bela escolha profissional entre Flamengo e Fenerbahçe. Futebol na Turquia, a Turquia no cenário internacional está no nível abaixo, mas o futebol na Turquia é sensacional. O povo apaixonado pelo futebol, isso é verdade. Pelos seus clubes, tá? Não é ruim, não. Não é o principal centro, está longe dos principais centros da Europa, que talvez seja o sonho do Felipe Luiz para o futuro. Se o rapaz larga o osso lá, ele pega, hein? No Atlético de Madrid, né? É uma boa porta de entrada para ele. Talvez seja melhor, mas tem que esperar. Enquanto ele espera, ele tem essa oportunidade de dirigir um time para ser campeão. É isso, para mim o compromisso é esse. Felipe Luiz deixou nas entrelinhas, mas para mim esse é o compromisso. E tem uma outra questão também, que a gente, para fazer o comparativo com o Ancelotinho, né? Porque mas o Felipe Luiz também é jovem, também é primeira experiência. É muito diferente, mas muito diferente mesmo. Veja que o Felipe Luiz tem o histórico de jogador de futebol, que o David Ancelotti não tem. Tem histórico certo? De atleta, né? Ele tem
o histórico de clube Flamengo, que o David Ancelotti não tem em relação ao Botafogo. Ele começa na base, né? Isso, e ainda começa na base do Flamengo. Ele tem o histórico de país, ele é brasileiro, ele conhece o futebol brasileiro, ainda que tenha feito muito tempo no exterior. A formação dele, de criança, adolescente, de acompanhamento, é de futebol brasileiro, né? Então, assim, é jovem, mas tem muitas diferenças em relação. Por isso, não só por isso, também porque tem um elenco bem melhor, o que facilita o trabalho. Além de todas essas questões que o Lofredo colocou, para mim o ponto principal ainda é você não começar no time profissional, você começar na base, você errar num outro nível de enfrentamento, né? Você começar num sub-17 e naturalmente você vai cometer erros, mas esses erros eles vão ter um impacto muito menor na vida do Flamengo por ser um jogo de base, por ser um campeonato de base, de formação. E ali você já vai aprendendo, errando, e daqui a pouco você dá um passo para ir para o profissional, então acho que é um contexto bem diferente. Agora, o que eu mais gosto na coletiva do Felipe Luiz, ao responder a recusa, né, do Fenerbahçe da Turquia, é quando ele fala que ele tem claro o que ele quer para a vida e para a carreira dele. Eu acho isso muito legal, porque eu acho que pouca gente faz isso, né? Traçar planos de curto, médio, longo prazo. A impressão que ele passa pra gente ele sabe qual é o próximo passo. Pode não dar certo, né? A gente muitas vezes projeta e não acontece na vida. Mas eu acho legal quem projeta e faz esses planos a curto, médio, longo prazo. Assim. E não tem pressa, né? Porque outro técnico ia olhar o dinheiro ali. Eu nem sei se o dinheiro é tão mais, para dizer a verdade. Hoje em dia, a gente sabe muito bem que os grandes clubes brasileiros pagam salários equivalentes, que vale a pena ficar, né? Mas tem muito treinador que olhar e falar assim, opa, já vou resolver aqui, que não tem nem o compromisso com o trabalho em andamento, é pequeno também. Ele olha ali e fala assim, não, vão me demitir. Ele também, Felipe Luiz, me parece ter essa segurança de que não vão me demitir daqui 3. Vamos imaginar que o Flamengo seja eliminado da Libertadores, que pode acontecer. Acho que o Flamengo é favorito, inclusive, a conquista da Libertadores, mas pode acontecer. O trabalho segue, né? O trabalho segue. Ninguém imagina que o Flamengo vai demitir o Felipe Luiz por conta disso. Então, assim, ele tem uma certa segurança. Outro técnico pode olhar assim e falar que, eu não sei, daqui 3 jogos, vou pegar essa proposta aqui, né? Não é o caso dele. Então, tem tudo para dar... A carreira do Felipe Luiz tem tudo para dar certo. É o que o Vini falou. Pode acontecer, porque tem fatores também que são alheios ao seu desempenho, aquilo que você está fazendo. Que talvez hoje a gente não enxergue, né? Eu vou nessa também. Agora, quando ele fala tem um compromisso com o Flamengo, com os jogadores, ele está falando de um título, né? Agora tem que explicar também que... Não precisa explicar porque ele sabe. Essas propostas do futebol europeu, elas vão sempre aparecer interrompendo um trabalho. Dificilmente ela vai aparecer no final do ano. Quando ele encerrar o trabalho. As janelas são desencontradas, né? E se aparecer, vai ser pepino. Vem aqui resolver um problema nosso. Salva nós. Vem salvar nós. Tá precisando de 15 pontos aí pra sair. Então tá aí, meus amigos. O Mengão que simplesmente quebrou um tabu histórico. Parceiro, quase 3 décadas pra vencer o Juventude jogando lá naquele terreno de Caxias do Sul. Porém, o tabu foi quebrado. Flamengo venceu o jogo por 2-0. 2-0. Arrascaeta na sua melhor fase artilheira e o Emerson Royal. O Emerson Royal que substituiu o Varela e conseguiu ali fechar o caixão do Juventude. Flamengo 2, Juventude 0. E o Flamengo chegou à marca dos 50 pontos no Campeonato Brasileiro e agora é mais líder do que nunca. O Flamengo segue aí na liderança do Campeonato Brasileiro. E, logicamente, né, o Felipe Luiz agora vai poder trabalhar com calma para o jogo contra o Estudiantes na próxima quinta-feira no Maracanã pela Libertadores da América. Vou deixar aqui os créditos para o canal da ESPN Brasil e também para o canal do Sport TV. O link deles se encontra na descrição do vídeo como forma de créditos. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para vocês. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é o nosso amor. Fui, nação!